Bom dia, meus queridos irmãos, a todos, que Deus os abençoe, fiquem bem. Aqui estou mais uma vez, porque não pude novamente dizer que não ao irmão Velo, que ele pediu-me se vinha aqui ler uma porção da palavra de Deus. E assim, aqui estou para o fazer. Espero que esta palavra esteja sempre no nosso coração. Diz assim, se quiserem ler junto de mim, é em Provérbios 3. Diz assim: Filho meu, não te esqueças de minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, e atas ao teu pescoço, escreves na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lugares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, não te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que ruíns, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. O aumento do dia já na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Os teus caminhos são caminhos de delícias e todas as tuas veredas paz. É a árvore da vida para os que o asseguram e bem-aventurados são todos os que ele têm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vierem, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas dos seus dons o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, senão te tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos os abençoará e as abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios lhes darão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Até aqui a palavra de Deus, mas se não fosse muito amassada, eu gostava de ler aqui
diz assim: não vale a pena chorar, só tenho que confiar naquele que tudo pode, e esperar sem ansiedade, e na sua imensa bondade que em cada dia me acorde. Sei que não mereço isto, mas o Senhor Jesus Cristo fez-me digna de chegar perto do Pai e pedir que se digne intervir no que não posso mudar. Tenho que olhar os céus, o socorro vem de Deus, que me criou e me ama. Sua terna compaixão aquece o meu coração como uma divina chama. Vou deixar ao seu cuidado o que me tem perturbado. Ele pode transformar minha dor e agonia em gozo, paz e alegria, e ao caos no meu lugar. Tudo seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmã Luísa, pelas suas palavras e pela palavra do Senhor que deu para nós também esta manhã. Vamos ficar de pé e eu pedia a nossa irmã Helena Figueiredo, por favor, nos dirigir em oração. Pai nosso que estás no céu, louvamos-te e adoramos-te, porque a ti é devida toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E nós, os teus redimidos, temos vindo à tua presença para celebrar ao Deus da nossa salvação, aquele que nos amou e que nos enviou o seu amado Filho, aquele em quem tinha todo o prazer. Foi esse que ele enviou por amor a esta humanidade perdida, condenada ao inferno, e só pelo sacrifício de Jesus Cristo realizado na cruz do Calvário é que podia haver salvação, perdão dos nossos pecados e certeza da vida eterna. Por isso, a nossa alma se alegra em Ti, a nossa alma se deleita em Ti, porque não temos outro bem além de Ti. Tu és a porção da nossa herança e por isso não temos palavras, Senhor, para te render a gratidão que é devida a cada um de nós, salvos, resgatados, perdoados e anulando por aquele dia em que te veremos face a face. E aí te louvaremos e te daremos a adoração que a ti é devida. Aqui a nossa língua é pesada e falta-nos aquela expressão que o nosso coração sente de amor por ti, de consagração a ti, mas ajuda-nos a viver vidas que glorifiquem o teu santo e excelso nome. Louvamos-te por estes tempos já em tua presença, em que nos lembramos de ti mais uma vez em todo o teu sofrimento, mas também
e podemos ver pela fé, assentado à destra de teu Deus e Pai, recebendo o louvor e a adoração dos teus redimidos. Senhor, continua connosco. Queremos ouvir a tua voz através do servo que tens escolhido para esta manhã nos trazer da tua parte o que a nossa alma precisa de ouvir e o nosso coração para guardar a tua palavra, pois ela é o sustento incomparável e só por ela alcançamos a graça e o favor de Deus para prosseguirmos na nossa carreira. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor e adoração no santo e precioso nome do Senhor Jesus. E ainda de pé, vamos cantar o hino número 439. 439. It was
E ainda o número 335. 335. Vamos relaxar aqui. Desculpa. Deixem sentados. Perdidos que andávamos, resgatados, encontrados e resgatados por Cristo Jesus, com a promessa de habitarmos para sempre na sua glória, esta glória que gozaremos, sem fim, por toda a eternidade. Podemos já começar a desfrutar disso hoje em dia. Não nos esqueçamos disso. Queria dar as boas-vindas já àqueles que nos visitam esta manhã, a Daniela. Eu não vou arriscar o nome das pequeninas antes que faça uma figura. Posso trocar os nomes. E também a Laura, é verdade. Há quanto tempo? Queria também deixar convosco alguns anúncios, lembrar, além dos pedidos de oração, os nossos irmãos em Lausanne, que no princípio em Pampilhosa e em Lausanne também, que não celebrar o seu aniversário, e agora já não, sem as restrições, já poderão ir até lá. A informação está no boletim informativo, nos horários, e depois também em Póvoa do Pinheiro são os 3 cultos de aniversário
que teremos no próximo mês de novembro. E lembrar também que no próximo fim de semana, a esta hora, já não estaremos neste horário. Não se esqueçam de mudar a hora dos vossos relógios de sábado para domingo do próximo fim de semana. Posto que já não temos mais anúncios, vamos aproveitar para levantar a nossa oferta para a obra do Senhor, cantando o corinho 761, enquanto os nossos irmãos irão levantar a oferta, e vamos cantá-lo 2 vezes, 3 vezes, depende do tempo que demorem a levantar a oferta. Se trouxerem as carteiras muito recheadas, vamos cantá-lo meio dia de vezes, com certeza. Podemos fazê-lo de pé, os que puderem. 761, enquanto levantamos então a nossa oferta. Podem sentar-vos. E esta é uma realidade que a Palavra de Deus pode fazer. Ver o poder do Espírito Santo transformar as nossas vidas. Chegou a altura de escutarmos a Palavra de Deus e esta manhã, como já anunciei, dei as boas-vindas. Ela será transmitida pelo Daniel Miguel, que nos visita desde o Silveiro e amavelmente aceita o convite para estar connosco esta manhã. Vou só preparar o espaço. Bom dia. Quero saudar a igreja, agradecer o convite para estar convosco esta manhã. Como viram, estou acompanhado pela minha esposa, Daniela, e pela Lia e pela Sofia. E pelo Josias, que já se vê, qualquer coisa. Está para chegar, se Deus quiser. Eu convidava os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, e vamos ler os primeiros 12 versículos deste capítulo. E eu vou pedir a participação
de alguém que possa ler toda esta passagem, todos estes 12 versículos, de uma forma audível, pausada, para que todos possamos compreender. Então, Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. Um voluntário, por favor. E vendo Jesus as multidões, subiu um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Obrigado. Vamos ter uma palavra de oração. Mas Deus, nós louvamos o Teu nome nesta manhã pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pelo privilégio que nos dás de lermos a Tua palavra, interpretarmos, analisarmos, e o Teu Santo Espírito contender connosco e nos levar para a interpretação que Tu desejas para as nossas vidas. E é isso que queremos que aconteça nesta manhã. Pai, que a Tua palavra seja clara aos nossos corações, que Tu possas trazer o Teu recado para nós e que apenas seja dito aquilo que Tu queres que seja dito e nada fique por dizer daquilo que queres que seja dito. É a nossa oração e entregamos nas Tuas mãos todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Há um comportamento demográfico e social que estou convencidíssimo que os irmãos, ainda para mais sendo da zona metropolitana de Coimbra, que entendem. É normal nós vermos grande parte das pessoas saindo dos lugares menos habitados do país e passando a habitar nos lugares onde há cidadinos, por assim dizer. É normal os jovens saírem do interior do país, virem estudar para Coimbra, para Aveiro, para Lisboa, para o Porto e acabarem por ficar nessas mesmas cidades. É natural as pessoas procurarem melhores empregos, melhor vida, uma melhor vida em sítios onde há mais oportunidades. E nós vemos isso acontecer no nosso país de uma forma clara, né? Cada vez mais nós vemos as grandes cidades mais habitadas, o litoral preenchido e o interior completamente isolado. Isso é um comportamento natural. Nós compreendemos e sabemos que existe. E ele é recorrente na nossa sociedade. No entanto, vamos vendo aqui e ali o comportamento contrário. Ou seja, vamos vendo o contrário daquilo das pessoas saírem do litoral saírem do interior para o litoral em busca de um melhor estilo de vida, com mais oportunidades. Vamos vendo uma fuga contrária. Ou seja, pessoas, famílias e até jovens, é curioso percebermos isso, que olhando para a vida que têm, cheia de agenda preenchida, cheia de stress, cheia de atividades para cumprir e tudo aquilo que a sociedade que nós sabemos que hoje nos impõe, todos nós vivemos um estilo de vida mais ou menos parecido, mais ou menos apressado, mais ou menos sempre a correr de um lado para o outro. E isso é-nos imposto pela sociedade em que vivemos, não é? Pela sociedade das grandes cidades. E aquilo que nós temos vindo a assistir e vemos com alguma regularidade é pessoas procurando o contrário disso. Procurando vidas mais tranquilas, mais sossegadas, procurando até educar os seus filhos num contexto muito mais livre e muito mais natural. Então fazem o comportamento demográfico de sair das cidades para
o interior. Isto trata-se, por assim dizer, de uma fuga a alguma coisa que a sociedade impõe. Não é? É um comportamento de alguém que não se sente confortável naquilo que a sociedade lhe diz, lhe impõe, e procura uma alternativa, e procura uma coisa que preencha melhor o seu sentido, ou o sentido que quer buscar na sua vida. E isto é uma resposta, por assim dizer, que vai contra a sociedade, ou contra a cultura, porque é contrário àquilo que é normal acontecer. Não é? O normal é o sentido contrário. E este tipo de comportamento é muito curioso nós pensarmos como algo que o Senhor Jesus está-nos a apresentar aqui. Não um comportamento demográfico e social, por assim dizer, como o exemplo que dei, mas a resposta que nós, como filhos de Deus, precisamos dar àquilo que a sociedade impõe de nós. Portanto, é natural, nós percebemos isso claramente, que nós temos um padrão de vida. A sociedade onde estamos impõe-nos um padrão de vida, um padrão comportamental. Impõe-nos de certa forma, não de uma forma obrigatória, mas não digo compulsiva, mas quase, um estilo de vida, de coisas que devemos cumprir. E aquilo que o Senhor Jesus faz, essencialmente no Sermão do Monte, é apresentar um estilo de vida, um estilo comportamental, um estilo de ser e de viver completamente diferente da cultura em que quem o ouvia estava imbuído, mas também da nossa cultura, porque o sermão se adapta também ao nosso estilo de vida e àquilo que a sociedade e a cultura nos impõem. Então, quando nós estudamos todo o Sermão do Monte, não só estes 12 versículos, este é um bom ponto de partida. Pensarmos que o Senhor Jesus está a estabelecer para nós um estilo de vida que é completamente contrário àquele onde nós estamos inseridos, à cultura e à sociedade onde Ele nos chamou. Reparem que, talvez, aquele comportamento que nós vimos há pouco de uma fuga de alguma coisa que não se está confortável para outro sistema, seja uma fuga. E o Senhor Jesus nunca nos chamou para fugirmos do mundo. No sentido que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não é? Nós usamos muito esta frase, uma frase feita, que nós gostamos de ouvir, mas o que é que isso significa de facto? Estar no mundo, habitarmos aqui nesta sociedade, nesta cultura, mas não sermos e não pertencermos a ela. O que é que isso significa? E o Senhor Jesus está-nos aqui a apresentar exatamente o que Ele quer que nós, como Ele quer que nós vivamos. Não é? Portanto, mais do que até uma forma de viver, comportamentos, ações, o Senhor Jesus está a apresentar uma forma diferente de ser, de ver o mundo, de ver o outro que está próximo de nós e nos vermos também a nós mesmos. Se olharmos para toda a Bíblia, o grande propósito, por assim dizer, o macro-propósito, que vemos em toda a palavra de Deus é Deus chamando para si, possibilitando que um povo se chegue a Ele e viva conforme os seus propósitos. Esse é o grande tema da Bíblia. Esse é o grande tema da palavra de Deus. Deus chamando para si um povo especial. Não porque acha qualquer coisa de especial nesse povo, mas porque Deus o torna especial e o faz especial. Se olharmos lá para o Velho Testamento, para a relação entre Deus e o povo de Israel, que é uma imagem daquilo que Deus quer viver connosco. Lá em Levítico capítulo 18, não precisam de abrir, eu vou ler, Deus dá esta instrução ao povo através de Moisés. Reparem qual é a intenção de Deus neste recado. Moisés fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. O povo precisava perceber que pertencia a Deus e Deus era o seu Senhor. E reparem qual é a instrução que Deus quer dar ao povo através de Moisés. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Eles não deviam viver, segundo a instrução de Deus, não deviam viver segundo o seu passado, que eles tinham saído da terra do Egito, segundo a cultura da terra do Egito, nem deviam viver segundo a cultura da terra para onde iriam, para a terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Nem andareis nos seus estatutos. Mas como é que devem viver, diz o versículo 4? Fareis conforme os meus juízos
e os meus estatutos guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E a consequência de eles reconhecerem Deus como o seu Senhor era que eles deveriam viver não segundo a cultura onde quer que estivessem, ou no Egito, ou em Canaã, mas mesmo estando lá, mesmo estando os seus pés calcando a terra de Canaã, eles deviam viver segundo, não essa cultura, mas segundo os juízos de Deus, segundo os estatutos de Deus. Era esses que eles deviam guardar e era nesses que eles deviam andar. Porquê? Porque eu sou o Senhor vosso Deus. E o chamado para nós é exatamente este. Ainda que os nossos pés calquem esta cultura, Deus chama-nos para viver uma cultura diferente. E é a sua cultura, a cultura que Ele tem para nós. Então este é o cenário para estes 12 versículos que vamos ler, que nos dizem que é exatamente o início do Sermão do Monte, como sabemos, o Sermão do Monte vai do capítulo 5 até ao final do capítulo 7. São 3 capítulos muito intensos, um sermão bastante conhecido de todos nós. E o capítulo 5 começa por dizer como este sermão se inicia. Não é? Se fôssemos ao capítulo 4, não vamos lá, mas vamos perceber que o Evangelho de Jesus começa a crescer, ele começa a fazer sinais, as pessoas começam a segui-lo. Diz-nos o texto, lá no capítulo 4, que as pessoas seguiam desde a Galileia, desde Decápolis, desde Jerusalém da Judeia. Portanto, muitas pessoas começam a seguir o Senhor Jesus e diz o versículo 1 que, vendo Jesus as multidões, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, conseguimos imaginar a imagem. Jesus não está sentado, mas é como se estivesse sentado, está talvez encostado em alguma coisa, mas tendo em conta isto, e começa a pregar este sermão. Diz-nos o texto que aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. O Senhor Jesus passa a ensinar os seus discípulos. O texto é claro e diz-nos que não eram só os seus discípulos que estavam ali. Não eram só os discípulos que estavam ali. Porque logo no início nós vemos que Jesus vê as multidões e no final do capítulo 7, mesmo no fim do sermão, é-nos dito que, terminando este discurso, as multidões se maravilhavam daquilo que Jesus ensinava. Portanto, Jesus fala para os seus discípulos e dá a ideia que está a ensiná-los a eles, mas uma grande multidão ouve e está atenta àquilo que o Senhor Jesus está a dizer. Então ele começa por pregar as chamadas bem-aventuranças ou as beatitudes, não sei, acho que são usadas as duas expressões. Ele começa por dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobres de espírito, também há essa versão, porque Deus é o reino dos céus. Então, na cultura de Jesus e na nossa cultura, vamos procurar sempre trazer isto para nós, senão não faz sentido. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. O que é um pobre de espírito? Quando nós lemos este versículo, qual é a primeira imagem que nos vem à cabeça, ou o primeiro pensamento? Quem é um pobre de espírito? É alguém que não tem onde, como se costuma dizer em bom português, onde cair morto? É alguém que não tem onde viver, não tem onde morar? É alguém que não sabe o que diz? É alguém que não tem inteligência para governar a sua vida? É isso que é um pobre de espírito? Não. Irmãos, não é isso que é um pobre de espírito. Aquilo que o Senhor Jesus está a dizer é bem-aventurados os humildes de espírito, no sentido, aquele que é humilde de espírito é aquele que sabe claramente, que se conhece a si mesmo. Um pobre de espírito é aquele que se conhece a si mesmo. E porquê é que alguém que se conhece a si mesmo é pobre de espírito? Ou pelo menos se considera pobre de espírito? Um pobre de espírito é aquele que tem plena consciência e está certo disso, tem plena consciência da sua incapacidade, da sua pobreza espiritual, da sua falência, da sua incapacidade de salvar a si mesmo, da sua incapacidade de achar Deus, de buscar Deus e encontrá-lo. É aquele que tem a consciência clara de que, recebendo a salvação, se receber a salvação, isso é algo que é injusto, porque ele merece a condenação. Um pobre de espírito é aquele que sabe que nada tem para apresentar a Deus, que leve Deus a agradar-se da sua vida e do seu comportamento.
Um pobre de espírito é aquele que tem essa plena consciência. Mas espera em Deus a sua graça e a sua misericórdia. Reparem que nos tempos do Senhor Jesus, e isso é claro em todos os Evangelhos, Jesus contraria todos os pensamentos humanos de que para quem seria o reino dos céus. Se alguém perguntasse no tempo de Jesus, olha, quem vai herdar o reino dos céus? Quem vai conseguir chegar lá? Talvez muitos respondessem, bem, aqueles que cumprem, os que são religiosos, os que não falham, os que seguem a lei, os que a conhecem e seguem, os fortes, os soldados, os zelotes, que desembainham a espada para defender a sua nação. Mas Jesus contraria tudo isso. E nós sabemos isso. Quando percebemos que o reino dos céus não é concedido ao rico, mas é ao pobre, ao frágil, não ao poderoso. É dado às criancinhas, deixai de vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não é aos soldados que se vangloriavam por terem conquistado alguma coisa, mas é dado àqueles que nada podem. O reino dos céus foi, e vemos vários exemplos disso, foi dado à escória da sociedade. Àqueles que todos rejeitavam, aos publicanos, os que cobravam impostos do seu próprio povo, aos gentios, aqueles que sabiam que eram tão pobres de espírito, que a sua condição era tão terrível, que nada tinham para apresentar a Deus, mas sabiam que eram pobres de espírito e dependiam da graça e da misericórdia de Deus na sua vida. Isso é ser misericórdia de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Ter consciência de si mesmo. E é importante nós percebermos isto. Pobre de espírito não é falta de coragem. Pobre de espírito não é termos aquilo que é necessário em algum momento. Mas pobre de espírito, ou considerarmos a nós mesmos pobre de espírito, é termos a sinceridade de declararmos que nada somos e que nada temos para apresentar a Deus. Hoje em dia nós vemos muito famílias, empresas já é normal, mas também já vamos vendo famílias declarando o quê? A sua insolvência. Já ouvimos esta expressão, ouvimos muitas vezes no nosso dia-a-dia, várias empresas declaram a sua insolvência, mas hoje já vemos também algumas famílias declarando a sua insolvência financeira, dizendo que não têm capacidade para pagar as suas dívidas, não têm capacidade para cumprir os seus compromissos, e então, tendo em conta essa situação de não terem recursos para cumprir as obrigações, dizem, eu declaro-me insolvente. Não tenho capacidade de pagar as minhas dívidas. Irmãos, relacionando este exemplo com o versículo, considerarmos pobre de espírito é exatamente isto. É nós dizermos, eu não tenho capacidade alguma, nem nunca terei, para pagar as minhas dívidas a Deus. Então declaro-me pobre de espírito. Este é o ponto de partida para achar Deus. Este é o ponto de partida para que a graça e a misericórdia de Deus nos alcance. Mas é interessante percebermos que Jesus diz que não é só necessário declararmos que somos pobres de espírito. Não devemos declarar a nossa insolvência espiritual, mas com um coração indiferente. Reparem, eu não tenho como pagar as minhas dívidas, então alguém que trate delas. Isto é um bocadinho o comportamento de alguém declarar a sua insolvência, não é? Eu não tenho como pagar, então alguém que venha e que resolva o meu problema. Mas no domínio espiritual daquilo que Jesus está a dizer, não é assim. Não basta declarar essa falência, essa insolvência com um coração indiferente. É preciso chorar de arrependimento. E é isso que diz o versículo seguinte. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Este choro que o Senhor Jesus fala aqui, não é tanto o choro do luto, o choro da dor, da dificuldade, que existe, e que o Senhor Jesus, sabemos, a palavra de Deus nos diz que há consolo da parte de Deus. Mas o contexto deste versículo não é esse, é o que vem de trás. Bem-aventurados os que são pobres de espírito, o que reconhecem a sua falência espiritual, reconhecem a sua pobreza espiritual, mas que choram porque percebem que o seu pecado ofende Deus. Jesus refere que aqueles que serão consolados são aqueles que, em primeiro lugar, aqueles que choram
o seu próprio pecado. O quanto isso é ofensivo para Deus. Não sei se, eu creio que grande parte de nós que já somos filhos de Deus, e é este o contexto, em algum momento nós tivemos que passar por esta experiência. Aquele momento em que nós tomamos consciência clara do nosso pecado, sabemos que estamos perdidos se Deus não vier ao nosso encontro. E estes pecados que nos dão consciência de algo que nos afasta de Deus, levam-nos a um profundo arrependimento. E esse arrependimento leva-nos a uma profunda tristeza. Isto terá que ter acontecido em algum momento da nossa vida, se somos filhos de Deus. Esta consciência, este derramar-nos perante Deus, clamando por arrependimento, terá que ter acontecido em algum momento da nossa vida, se somos filhos de Deus. Porque o arrependimento traz esta tristeza, e a tristeza pode trazer o choro. Aquilo que o Senhor Jesus está a dizer aqui é: bem-aventurados os que choram pelo seu pecado. Bem-aventurados os que se arrependem dele, porque eles acharão consolo. Eles acharão graça e misericórdia da parte de mim. Eles acharão perdão. Eles serão perdoados. Portanto, o maior de todos os consolos que podemos receber de Deus. Podemos receber outros tipos de consolo e recebemos. Mas o maior de todos os consolos que podemos receber de Deus é a absolvição dos nossos pecados. É Deus dizer-nos: estás perdoado. Portanto, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa absolvição é dada por Deus. E dada a corações que se arrependem do seu pecado. Corações que choram pelo seu pecado. Versículo 5, avançando, diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esta palavra manso vem da palavra mansidão, que é o comportamento, não é? E que nós lembramos logo uma passagem que fala exatamente disto, lá em Gálatas capítulo 5, onde é tratado por Paulo as características do fruto do Espírito. Não trata os frutos do Espírito, trata as características do fruto do Espírito. E uma das características é exatamente esta: a mansidão. A mansidão. O que é sermos mansos? Olhando para a cultura onde vivemos e para a nossa sociedade, talvez aquele que é manso é aquele que não tem coragem, talvez, para, em algum momento, responder como é justo na outra pessoa. Quando nós somos ofendidos, quando alguém nos ofende, e essa ofensa é pública, se nós respondermos a essa ofensa com outra ofensa, não vai haver problema nenhum. Não vamos ser condenados. As pessoas vão dizer: é justo, esta pessoa tem este direito de responder desta forma, porque também recebeu uma ofensa. É isso que a nossa cultura nos diz. Mas sermos mansos, segundo o plano de Deus, segundo aquilo que o Senhor Jesus nos quer trazer a isto, é ser diferente. Sermos mansos é sermos equilibrados. Sermos mansos, tal como lá, exatamente em Gálatas capítulo 5, as características do fruto do Espírito, diz que é dominarmos a nós próprios. Reparem que uma das características do fruto do Espírito, da ação do Espírito em nós, é a capacidade de nós dominarmos a nós mesmos. É curioso. O Espírito dá-nos isso. O Espírito dá-nos a capacidade e a resistência de muitas vezes nós pormos um travão e dizermos: alto lá, não vais mais. Isso é uma característica do Espírito de Deus em nós. Então, aquilo que Jesus está a dizer é que são bem-aventurados aqueles que têm essa capacidade de controlar as suas ações, controlar as suas reações, controlar os seus desejos, estarmos equilibrados em cada pensamento, em cada palavra e ação. Isto é completamente contrário àquilo que a nossa sociedade nos diz para viver. É um padrão de vida diferente. Mansidão requer uma verdadeira percepção de nós mesmos. Daquilo que nós muitas vezes somos capazes de fazer se não formos controlados pelo Espírito. Quando nós temos esta consciência e clamamos
e esperamos e permitimos que o Espírito tenha ação em nós vamos passar a estar mais controlados. Um filho de Deus não deve ser alguém descontrolado, que não consiga controlar as suas reações. Há muitas vezes nós desculpamos-nos com algum comportamento com a nossa maneira de ser. Nunca ouviram isto? Eu sou assim. Às vezes não consigo controlar. Sai-me. A palavra de Deus diz que isso não é suposto. Porque Ele nos tem dado o Espírito para nos dar esse domínio, essa capacidade. E é este o padrão que o Senhor Jesus está a dizer. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas Ele continua dizendo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É muito curioso anotarmos, interpretarmos o texto e percebermos os dois desejos que o Senhor Jesus coloca neste versículo, que são fome e sede. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Com que propósito o Senhor Jesus coloca estas duas palavras aqui? Como nós sabemos muito bem, fome e sede são talvez os desejos mais fortes da nossa vida, da nossa existência. Desde que nascemos, as primeiras coisas que temos que fazer é sermos alimentados. E o facto de nos alimentarmos em algum momento não significa que a fome e a sede não voltarão. Muito provavelmente todos nós hoje já comemos alguma coisa, já bebemos alguma coisa. Mas quando saímos daqui, sabem o que é que vamos ter que fazer? Novamente, comer ou beber alguma coisa. Porque é algo que não cessa. Estes desejos nunca terminam. Terminarão um dia, quando já não vivermos. Portanto, aquilo que o Senhor Jesus está aqui a trazer nestas duas palavras, Ele está a dizer-nos que aqueles que são filhos de Deus, aqueles que vivem segundo este padrão de vida, eles têm que ter um desejo tão grande por alguma coisa que nunca cessa. Que por mais que seja alimentado, ele nunca vai morrer. Alimentado e morrer, mas por mais que matemos este desejo, ele volta. E o que é que o Senhor Jesus está a dizer que os filhos de Deus devem ter fome e sede? O que é algo tão forte para os filhos de Deus, que é algo que nunca termina? Que é um desejo que nunca consegue ser completamente compreendido, por assim dizer. É justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porquê que o Senhor Jesus nos traz que esta ideia tão forte de que nós devemos buscar a justiça como alguma coisa diária, alguma coisa que nunca termina e alguma coisa que nunca vamos conseguir completar completamente? Este é um padrão que o Senhor Jesus quer estabelecer. Aquele que é filho de Deus deve ter um desejo que não cessa por justiça. E a justiça pode ser vista segundo alguns prismas. Se olharmos para a nossa cultura, mais uma vez, para a nossa sociedade, percebemos que a injustiça reina. E não estou só a falar da injustiça do julgamento judicial, dos tribunais. Estou a falar do nosso dia-a-dia, dos comportamentos das pessoas entre si. Há injustiça em cada momento. Nós próprios podemos ser injustos muito facilmente. Nós podemos ser injustos no trato que temos para com os nossos patrões, podemos ser injustos no trato que temos para com os nossos empregados, podemos ser injustos nos tratos que temos para com a nossa família. A injustiça é algo global no nosso dia-a-dia. E aquilo que o Senhor Jesus está a dizer é que aqueles que são filhos de Deus devem ter uma fome e sede por justiça. Eles devem não só querer ver a justiça, mas eles devem também querer ser justos. E a justiça também está relacionada com a santidade. Ser justo no modo de viver é também ser santo no modo de viver. E o Senhor Jesus nos chamou para a justiça, nos chamou para a santidade. Toda a injustiça nos deve afligir. Toda a injustiça deve mexer connosco, nos tornar desconfortáveis. E isso deve acontecer também no que concerne à nossa vida. Eu preciso
como filho de Deus, de viver uma vida justa, de ter comportamentos justos para com o meu próximo. Isso deve ser um desejo que nunca termina na minha vida. Que mais que eu viva em justiça, mais que eu pratique atos de justiça, mais que eu lute para ser um agente da justiça neste mundo, trazer justiça onde quer que eu vá, isso nunca me irá satisfazer, eu vou querer sempre mais. É isso que o Senhor Jesus está a dizer. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão fartos por Deus. Eles serão fartos. Aquilo que nós vemos nos dias de hoje é um mundo injusto, uma sociedade injusta. A cada dia, em cada momento, nós precisamos, irmãos, de ser agentes da justiça. Precisamos de ser reconhecidos como alguém que é justo e que pugna pela justiça. Em toda a sua vida, em todo o seu comportamento. Porque não há este comportamento na nossa cultura. Assim como não há aquilo que diz o versículo 7. A palavra de Deus diz que, no versículo 7, que são bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aquilo que nós vemos na nossa cultura é um desejo ávido por vermos miséria. Isto pode ser uma frase muito forte, mas o homem em si mesmo tem algum prazer em ver a miséria do outro. Todos nós temos, como seres humanos, o ser humano tem a tendência natural de assistir a alguma coisa que passa na vida do outro e simplesmente assistir. E o maior exemplo disso que nós vemos isto é conhecido por todos nós, o canal que mais tem crescido nos dias de hoje, o canal de televisão que mais tem crescido, é aquele que transmite a miséria, a tragédia e o acidente em primeira mão. E as pessoas gostam disso, gostam de assistir de uma forma prioritária àquilo que está a acontecer, ao problema na vida do outro. Mas, sabem, aquilo que o ser humano tem muita dificuldade em fazer é dar o passo de assistir o outro. Portanto, há uma grande tendência de assistir ao problema, mas não assistir, não ser ajuda àquele que passa o problema. Não se exercer misericórdia. Não se exercer uma ajuda sobre aquele que passa pelo sofrimento. Este é o padrão da cultura. Nós vemos o problema, mas fechamos e achamos que é mais seguro para nós estarmos na nossa vida, no nosso canto. E talvez os últimos anos que temos vivido têm aprimorado este modo de viver. Aquilo que o Senhor Jesus diz é: sejam misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nada nos impulsiona mais a sermos misericordiosos do que percebermos o quanto nós fomos beneficiários da misericórdia de Deus. Se nós, como vimos atrás, nos consideramos pobres de espírito, nos arrependemos do nosso pecado, nós sabemos claramente que só estamos aqui hoje e somos filhos de Deus porque a sua misericórdia nos alcançou. Porque Ele não ficou a assistir à nossa falência, não ficou a assistir à nossa desgraça, mas Ele veio, enviou o seu Filho e exerceu misericórdia sobre a nossa vida para nos salvar. Ele não ficou a assistir, mas teve a iniciativa de vir ao nosso encontro e nos salvar. E esse é o maior ato de misericórdia que nós conhecemos e que compreendemos. E este ato deve nos motivar a também nós sermos misericordiosos para com os outros. Se ser manso é reconhecer diante dos outros que somos pecadores, que temos que ser controlados, ser misericordioso é termos compaixão dos outros, pois eles também são pecadores. Esta ideia de que os outros que estão perto de nós, que não conhecem Deus, não são menos que nós, no sentido que nós, sem Cristo, estávamos exatamente na mesma posição, precisam de ser alcançados pela misericórdia de Deus. E nós precisamos de viver pela misericórdia de Deus para que ela também alcance. Precisamos demonstrar de uma forma prática a misericórdia de Deus no dia a dia. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que é um limpo de coração? Ou um puro coração? Olhando um pouco para a palavra, ou para as palavras, podemos entender que aquele que é limpo de coração é aquele que é santo. Ou aquele que raramente peca. Aquele que nunca falha. Então nós podíamos eliminar este versículo e dizer que nunca é um padrão que o Senhor Jesus está a estabelecer que nunca conseguiríamos cumprir. Porque isso não acontece na nossa vida. Ainda há pecado em nós. Ainda há desobediência em nós. Portanto, quando o Senhor Jesus apresenta este padrão, este aspecto do caráter do Filho de Deus, o que é que o Senhor Jesus está a trazer? O que é ser limpo de coração? Aquele que é limpo de coração é aquele que, ainda que peque, ele sabe que pode buscar em Deus perdão para o seu pecado. É aquele que, ainda que sabe que, desobedecendo, e isso acontece na sua vida, ele tem consciência disso, mas sabe que pode achar em Deus restauração, pureza do seu pecado. Há um exemplo muito prático da palavra de Deus, nós percebemos o que é ser limpo de coração num instante. Todos nós conhecemos o rei Davi, servo de Deus, todo aquele pecado que ele fez, ou aquela sucessão de pecados que fez, com aquela mulher, com aquele homem. Nós conhecemos a história. Mas depois de passar aquele tempo de apoio a assentar, por assim dizer, de todas as consequências que aqueles pecados tiveram na vida de Davi, vem o profeta Naamã, conta-lhe aquela história daquela ovelha, e ele percebe claramente que Deus está a dizer que ele é aquele homem injusto e pecador. E é claro aquilo que a palavra de Deus nos quer deixar. A partir desse momento, Davi enraivece-se consigo mesmo. Quando percebe, quando compreende a grandeza do seu pecado. Quando percebe como desobedeceu ao seu Deus. Aquilo o entristece de tal forma que ele passa um mau bocado. O texto nos diz várias ações que demonstram isso mesmo. E Davi mostra-nos exatamente nesta passagem o que é ser limpo de coração. Ser limpo de coração não é não pecar. Davi tinha pecado. Davi tinha completa consciência do seu pecado. Mas ele escreve aquele Salmo 51, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi sabia que tinha pecado, tinha consciência desse pecado, e isso estava a aterrorizá-lo. Isso levou a um processo difícil na sua vida, mas ele sabia que podia buscar em Deus novamente um coração puro. Podia buscar em Deus e achar em Deus novamente um espírito reto. Portanto, aquele que é limpo de coração não é aquele que não peca. Não é aquele que nunca falha. Mas é aquele que é sincero e que busca em Deus a restauração quando cai. E que busca em Deus um espírito novo, um coração puro. Aquele que é limpo de coração é aquele que é transparente em toda a sua vida. Em que o seu comportamento, os seus relacionamentos são transparentes diante de Deus e dos homens. O íntimo do seu coração é puro. Ainda que haja pecado, há arrependimento, há restauração. O limpo de coração exerce a sua religião no íntimo do seu ser. Não de uma forma visível para outros, mas no íntimo do seu ser. Isso é um limpo de coração. E como Davi nos ensina a sermos limpos de coração? Versículos 9 e 10, caminhamos para o fim. O versículo 9, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nós sabemos que, à luz do Evangelho, Jesus é o supremo pacificador. Ele é quem vem trazer a paz entre Deus e nós, entre Deus e os homens. A nossa pacificação inicia a promulgação desse Evangelho. Então, aquilo que o Senhor Jesus nos está a chamar é, semelhantemente ao exercermos misericórdia sobre os outros, semelhantemente ao sermos agentes da justiça, Jesus está
a chamar-nos a sermos agentes da paz, a sermos pacificadores onde quer que vivamos. E sermos pacificadores nem sempre é fácil. Sermos pacificadores exige de nós mesmos, muitas vezes, negarmos a nossa opinião ou aquilo que nós queremos dizer. Trazer a paz no meio do conflito envolve sacrifício e dor. Quando há um conflito entre duas partes, sejam duas pessoas, dois grupos de pessoas, o que quer que seja, quem quer trazer a paz neste conflito tem que dar, como se costuma dizer, o corpo às balas. Tem que estar disposto a sacrificar-se, a ouvir uma parte, a ouvir a outra parte, a tentar reunir, E isto envolve sacrifício. Envolve nós negarmos o nosso tempo, negarmos o nosso conforto para sermos mediadores deste conflito. Aquilo que muitas vezes acontece é que nós queremos ser mediadores, e isso é bom, sermos pacificadores, mas queremos levar a nossa paz. Não é isso que o Senhor Jesus nos está a chamar a ser. Aquilo que a paz pode trazer no meio do conflito, o conflito nunca pode ser resolvido através daquilo que nós achamos ser o melhor, ainda que haja muito boa intenção em nós. Não há paz sem verdade. E se no conflito, em que não há paz, há guerra, não for trazido para o meio do conflito a verdade, dificilmente o conflito será resolvido. Portanto, quando duas pessoas estão em conflito, aquele conflito só será resolvido quando houver verdade. E a verdade traz a paz. Portanto, quando nós queremos ser pacificadores, o que é que devemos levar para o conflito? A verdade. Não devemos levar mais do que a verdade, nem menos do que a verdade. Nada menos que a palavra, nada menos que a opinião de Deus sobre aquele conflito. Portanto, quando queremos ser pacificadores, nós queremos e devemos levar Cristo para o meio do conflito. Porque Ele é o supremo pacificador. Se houver a intenção da nossa parte de sermos agentes da paz, temos que perceber que temos que ser, em primeiro lugar, agentes de Cristo. Agentes da palavra. Agentes da verdade. E só assim nós seremos pacificadores. Mas não é fácil ser pacificador. A nossa cultura não recebe bem aqueles que querem levar a paz. Por incrível que isso possa parecer. Ser pacificador nos dias de hoje se significa levar a verdade e levar Cristo. E é disso que estamos a falar. Não é sermos pacificadores por qualquer coisa. É sermos pacificadores tendo em conta que ser isso é levar a verdade, que é a palavra, e levar Cristo. Quando isso acontece, nos dias de hoje, qual é a consequência? É o versículo 10. Por isso é que eu juntei os 9 e 10. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. E o Senhor Jesus termina estes versículos, que estão separados em versículos, as beatitudes com a perseguição. O que é que o Senhor Jesus deixa para o fim a pior coisa? O que é que o Senhor Jesus deixa para o fim aquilo que é mais desagradável para aqueles que são filhos de Deus? Ele diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus, e diz mais, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, vamos voltar àquela ideia inicial das culturas. Quando duas culturas, quando dois sistemas, que é o sistema cultural em que vivemos hoje, e esta cultura que o Senhor Jesus está aqui a tratar e a apresentar, quando elas vivem separadas, não há problema nenhum. Mas aquilo que o Senhor Jesus está a dizer é que quando estas duas culturas, que são antagónicas, que são completamente diferentes uma da outra, quando elas se juntam, sabem aquele gráfico matemático quando se juntam duas bolas? Eu já não sei como é que se chama isso. E ali no centro, quando as duas bolas se interceptam, quando
dois sistemas se juntam e quando a cultura do mundo e a cultura de Cristo se tocam, resulta o conflito. E isto é o que o Senhor Jesus está a dizer. Quando isto acontece, desta ação resulta a perseguição. Em que contexto? Aquilo que o Senhor está a dizer é que a perseguição ou a oposição que podemos receber no nosso dia a dia é uma marca tão normal como nós sermos pobres de espírito, ou considerarmos pobres de espírito, chorarmos pelo nosso pecado, sermos mansos, misericordiosos, pacificadores, limpos de coração, tudo o que vimos. Sermos perseguidos por causa da justiça ou por causa do nome de Cristo é tão normal como tudo o resto. E devemos esperar tanto isso como tudo o resto. Porque a perseguição é exatamente o conflito entre dois sistemas, entre duas culturas. Quando se tornam incompatíveis, há perseguição. A verdade é que nós somos mestres em vivermos nas duas culturas e não sermos perseguidos. Nós conseguimos malear-nos de tal forma que muitas vezes nós vivemos aqui e ali, vivemos de uma forma que quase conseguimos viver com um pé num lado e um pé no outro. Isso é terrível. Aquilo que o Senhor Jesus está a dizer aqui é que se nós queremos viver segundo este padrão, que Ele não está a dar desde o versículo 3, se queremos viver segundo este caráter, seremos perseguidos. Haverá oposição. É natural. É automático. Isto acontecerá. Porque a cultura do mundo e a cultura de Cristo são completamente opostas entre si. Estão em total desarmonia. Jesus honra os que o mundo despreza, faz promessas futuras àqueles que o mundo quer calar e quer silenciar. São opostos entre si e nós precisamos de perceber isso. Lá no livro do Jacques há um exemplo muito bom para entendermos isso. O Senhor Jesus tinha sido crucificado, apareceu aos discípulos, ascendeu aos céus. Mas, acima de tudo, para os religiosos, ele tinha sido morto. Eles nem acreditavam na ressurreição, disseram que tinha sido inventado, como sabemos, não é? Mas, para os religiosos, Jesus tinha sido morto e, segundo eles, o problema estava resolvido. O problema entre aspas. Não é? A questão é que várias pessoas começaram a aparecer a falar de Jesus, a pregar como Jesus pregava, a anunciar o que Jesus anunciava. E, por mais incrível que pareça, fazer também alguns milagres que Jesus fazia. E então, quase conseguimos imaginar, né? Tocaram as campainhas, acenderam as luzes vermelhas, temos que tratar disto. E eles chamaram os apóstolos lá ao Sinédrio, e diz-nos o texto lá em Atos, capítulo 5, se não me engano, depois podem confirmar, que eles chamaram-nos lá e disseram: olha, vocês não podem falar mais no nome de Jesus. Açoitaram-nos, deram-lhe porrada e disseram-lhe assim: olha, vocês vão embora para as vossas casas, mas a partir de hoje nunca mais falem no nome de Jesus. O que é que temos aqui? Dois sistemas: o sistema da cultura, da sociedade e o sistema de Cristo, que se estão a tocar, que se estão a interceptar. Daqui resulta oposição e perseguição. E eles estão a fazer uma escolha. Escolher viver segundo a cultura de Cristo e o plano de Cristo para a sua vida, ou viver segundo aquilo que a sociedade nos impunha. Talvez nós devêssemos pensar: bem, eram autoridades. Se calhar eles deviam obedecer às autoridades. Diminuíam um bocadinho, não é? Falavam dentro de Jesus. Talvez falavam só em casa. O que é que lá em Atos nos diz no capítulo 5? Que eles saíram de lá felizes de serem perseguidos por causa do nome de Cristo. E o que é que fizeram? Não cessavam de falar de Cristo em todo o lugar onde iam, nas ruas, em casas, por todo o lado. Eles obedeceram à cultura de Cristo. Aquilo que o Senhor Jesus está aqui a dizer é muito sério para nós, que nós devemos analisar e perceber. Olhando para os 12 versículos
há 2 desafios, e queria terminar com isso, que eu acho que nós devemos fazer, muito seriamente. 2 desafios muito sérios que devemos fazer a nós próprios, não ao outro, não quem está sentado ao nosso lado, nem a mim próprio. A primeira é, olhando para este padrão que o Senhor Jesus está a apresentar, este modo de viver, modo de ser, modo de ver as coisas, modo de ver o mundo, de me ver a mim mesmo e de ver o outro. Eu tenho que perceber, Jesus está a falar de mim ou não? O padrão apresentado por Cristo assenta-me na minha forma de viver ou Jesus está a falar de alguém que não me diz nada? Este padrão de vida encaixa na minha vida ou não? Porque se não encaixar, nós precisamos de refletir. Mais uma vez digo, individualmente, examinarmos individualmente a nossa vida, a minha vida, precisa ser examinada à luz destes versículos. Perceber se aquilo que está sendo dito por Jesus está longe ou perto da minha vida. E o segundo desafio é, tendo em conta este choque de culturas, este choque de sistemas que existe entre as bem-aventuranças e a nossa sociedade, a nossa cultura, eu preciso de perguntar até onde estou disposto a viver segundo o padrão de Deus? Até onde estou disposto a ir? Será que há alguma linha vermelha que eu já estabeleci e que sei, a partir dali eu não passo? O Senhor Jesus está-nos a chamar a refletir, a perceber a quem estás a obedecer, a quem estás a seguir. A cultura onde estás, a cultura do Egito, a cultura de Canaã, a cultura de Coimbra, de Portugal, do Silveiro, onde quer que seja, é essa que estás a viver acima da cultura de Cristo? Ou não? Tu vives a cultura de Cristo e estás disposto ao que vier. São 2 desafios que a Palavra de Deus nos deixa e que eu queria que nós pudéssemos fazer. Vamos orar. Ok? Pode ser. Amado Deus, meu Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Louvamos porque ela é perfeita. Nós não somos perfeitos. Nós não analisamos de uma forma perfeita, não interpretamos de uma forma perfeita. Mas clamamos a Ti para que venha nos ajudar a vivê-lo na prática, no nosso dia a dia. Pai, se esta palavra não está de acordo com a nossa vida, com a minha vida, Deus, que Tu possas mudar aquilo que é para mudar. Possas colocar-me disposto a mudar aquilo que é preciso mudar na minha vida. E o desafio é grande. Sabemos que vivemos num mundo de costas voltadas para Ti, num sistema completamente contrário a Ti, que parece que cada vez mais nega a Tua palavra, a Tua verdade. Isso é uma realidade. Ajuda-nos a percebermos que devemos viver acima de tudo segundo a Tua cultura, segundo o Teu padrão, segundo o Teu caráter. E prepara-nos para aquilo que virá em consequência disso. Nós possamos estar despertos para isso. É a nossa oração. Abençoa esta igreja, Pai, guia e dirige o Teu propósito. És Tu que tens sustentado e clamamos para que continues a sustentar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Obrigado, Daniel. Somos gratos ao Senhor pela Sua palavra e que a mesma possa produzir o efeito para o qual o Senhor a tem enviado. Um bom dia para todos. Temos chegado ao final do nosso culto. Já concluímos com a oração. Que o Senhor vos abençoe e de seguida iremos ter depois a escola dominical também. Obrigado e um bom dia.